você falou que daqui a 10 anos todo mundo vai estar tomando um remédio psiquiátrico. Que remédio vai ser esse? Olha, eu acho que um ansiolítico para conseguir dormir, Calmante. um calmante poderoso e um estimulante quando você acorda de manhã. A ansiedade virou uma commodity? Virou, é um grande negócio. E quem é que ganha com esse negócio? Quase todo mundo. A impressão que dá é que aos 5 anos de idade as crianças já estão tomando Ritalina, porque todas têm déficit de atenção. Aos 14 anos os adolescentes já estão tomando Rivotril para aliviar a ansiedade. E lá por volta dos 30 anos os homens já começam a tomar Viagra por medo de fracassar no sexo. O que está acontecendo? Tá todo mundo louco? Os moleques de 30 anos que tomam Viagra com medo de broxar, né? Que sempre foi um pânico masculino, broxar diante da mulher, eu diria que eles estão começando a tomar Viagra antes de 30 anos, 18, 19 anos já, para garantir o desempenho. Porque nós vivemos uma era da performance. Todo mundo tem que performar. Virou até um verbo em português. Não sei se existia já. Performar. Então, eu acho que esse tema da performance, na realidade, começando pela última pergunta, se liga a todos. Tá todo mundo louco? É claro que sempre existiu doenças mentais, sofrimento mental, um histórico da humanidade e tal, mas eu acho que esse nível, a ansiedade, compreendida como a percepção que eu vou fracassar diante das demandas do mundo, que os meus mecanismos de controle vão fracassar, gera sofrimento mental. No caso do moleque que toma Viagra antes da hora, no caso de adolescentes e jovens que cada vez têm mais medo de enfrentar a faculdade, enfrentar fracasso, e no caso das crianças de 5 anos, que você tem uma coisa de pais que veem, tem pais que usam expressões como meus filhos são meus projetos, assim como o projeto de segurança financeira, startup. O filho é uma startup, então se pensa o filho como alguém que já desde 5 anos já está preocupado com o futuro dele. Então, neste sentido, quando você pergunta todo mundo louco, eu não estou discutindo digamos assim, do ponto de vista médico-psiquiátrico, mas do ponto de vista sociológico, existe sim, e inclusive um grande mercado. Grande mercado. Então tem essa corrida para as clínicas psiquiátricas que essa ansiedade gera, e também tem outro fenômeno, né, Pondé, que é o fato de essas clínicas psiquiátricas também estarem entrando agora nas universidades e nas escolas por meio das famosas consultorias, né? Como é que funciona isso, Pondé? As famílias são seres estressados hoje, então nem pai nem mãe consegue exatamente dar a atenção que, digamos, uma criança como essa precisaria. Então, na sociedade de mercado, o mercado funciona identificando necessidade e oferecendo solução. As escolas e as universidades são pressionadas pela sociedade e pelos pais das próprias crianças ou dos próprios adolescentes. A expressão é, a escola é parceira, a universidade é parceira. Então, o que muitas instituições fazem? Buscam consultoria. E essa consultoria na realidade, você paga um X por mês, e quando você tem algum aluno com algum problema, você indica um profissional que a consultoria indicou, e aí o acordo se faz. Que a instituição mesmo ter departamento para isso, certo? Ela assume uma responsabilidade jurídica. É uma área explosiva, é uma área que pode correr processo. E aí essas empresas, elas aparecem, de consultorias, ela aparece como uma empresa que oferece o serviço, elas normalmente são muito caras, tem figuras importantes trabalhando nela, e aí elas indicam os filhos, os alunos, muitas vezes vão parar em clínicas que são gerenciadas pelas próprias empresas. A família muitas vezes não quer lidar com o caso no dia a dia, não tem membro na família que possa lidar, todo mundo muito ocupado. Então o mercado oferece a solução e às vezes isso pode ser feito de forma bem cara e oportunista também. Vamos ouvir agora a psiquiatra da infância e adolescência, Viviane Thieme Ruruta. Ela nos fala que motivos levam crianças e jovens para os consultórios psiquiátricos. O aumento da prevalência e da incidência de doenças neuropsiquiátricas na infância e adolescência é uma grande preocupação. Entre os transtornos que mais trazem os jovens para os consultórios, os mais comuns são os transtornos de ansiedade, a depressão, o TDAH e os transtornos de comportamento. Esse aumento da procura também é acompanhado por um aumento das prescrições, do uso de medicações, principalmente de antidepressivos, estimulantes e os antipsicóticos. A qualidade do ambiente onde as crianças e os adolescentes vivem, ela interfere diretamente no desenvolvimento. A presença de pais ou cuidadores que oferecem suporte adequado, um ambiente familiar seguro e que estimule o desenvolvimento e o aprendizado são essenciais para o bem-estar mental dos jovens. E os eventos e as experiências negativas nesses ambientes, como
ambientes escolares, casa ou ambientes virtuais, como a exposição à violência, bullying, a pobreza e a doença mental dos seus cuidadores, aumentam muito o risco do transtorno mental. O que a Viviane fala, ela descreve o mundo, né? E como escapar dele? É quase como problema familiar, bullying virtual, né? Que tem mais essa coisa tipo nova. Problema ambiente escolar, né? Então antes você tinha, como professor falando, o aluno vagabundo, preguiçoso, o pestinha, o malcriado, certo? Agora não. Agora você tem um aluno que ele tem hiperatividade, ele tem transtorno de atenção. Então ele vem já diagnosticado e as instituições vão tendo que se acostumar com isso. Do ponto de vista da ideia de ambiente afetivamente seguro, existe esse conceito de microagressão, certo? Que às vezes um jovem pode considerar uma microagressão, alguma coisa que no passado passava em brancas nuvens. Então, essa questão psiquiátrica, como fala a Viviane, dependendo do ambiente, você tem um ambiente social. Eu tenho a impressão que o mundo sempre foi um lugar difícil. Hoje ele é mais difícil porque tem mais transparência. As redes sociais aumentam o grau de violência e os jovens só vivem em redes sociais. Você tem uma exposição contínua disso, do que está acontecendo com você. Tem pessoas que contam no Instagram o sofrimento psicológico que tem, certo? As famílias são instituições cada vez mais estressadas, homens e mulheres, ou homens e mulheres, tanto faz. A relação é cada vez mais difícil de você montar. E aí o que acontece? Você tem a oferta de medicação, como ela falou, as prescrições aumentam, porque você dá o remédio e o remédio às vezes facilita o cotidiano. Mas aí você começa a medicar desde cedo e muita gente nunca mais sai da medicação. Eu tenho a impressão que, sei lá, daqui 10 anos, todo mundo vai tomar alguma medicação psiquiátrica. Agora a gente vai falar sobre como o marketing ajuda a produzir ansiedade. Pondé, o marketing está enlouquecendo todo mundo? Foco. O ângulo, como se fala em jornalismo, na discussão aqui, é o ângulo sociológico, não psiquiátrico. A psiquiatria entra como uma ferramenta essencial. Mas a questão é, em que medida a sociedade ela caminha para uma situação que, no final de contas, como eu disse antes, em algumas décadas, todo mundo vai ter um diagnóstico. Ou seja, todo tipo de comportamento vai ser enquadrado como um comportamento que pode ter diagnóstico e medicação. Mas esse diagnóstico corresponderá à realidade? Ou seja, estará de fato todo mundo louco? O que eu estou dizendo, Thaís, é que a realidade aqui, questionando os diagnósticos e a indústria aqui, essa realidade ela vira simplesmente o que isso aqui descreve. Eu acho que o marketing ele se transformou no grande narrador do mundo. E o marketing, quando vira narrador do mundo, ele é mentiroso. Eu vou explicar por quê. Quando o marketing está identificando desejos para você comprar sapato, celular, sei lá o que for, é uma coisa. Quando o marketing se transforma numa ciência para gerar experiência, valores, expectativa e significado, o que eu chamo de marketing existencial, aí ele passa a ser mentiroso. Porque você tem que ser otimista o tempo inteiro, você tem que acreditar que você consegue o tempo todo. Você está assim com o coaching. O marketing e o coaching. Então, se você não prosperou, é porque você é incapaz. Se você não chegou lá, é porque você tem um diagnóstico. Se você não foi capaz, é porque lhe faltou alguma coisa. Mas, por outro lado, Pondé, também não tem agora um culto ao perdedor? Você está falando de como o marketing impõe a vitória, o sucesso a todo mundo. Mas isso também, esse processo de medicalização, de patologização, de toda a frustração, de toda a ansiedade, de toda a contrariedade, também não gera culto ao perdedor? Total, é por si mesmo também o marketing. Veja que as pessoas falam do seu sofrimento, se lamentam, como eu dizia antes, expõem seus problemas no Instagram. Por quê? Porque isso gera uma empatia. Até a verdade, que é a vulnerabilidade, nós somos vulneráveis, também é capturado pela narrativa. Essa coisa de eu ser vulnerável e mostrar que eu sou vulnerável, espero alguma coisa de volta. Assim como eu espero ter sucesso. Portanto, o marketing como narrador da vida que está acontecendo, isso é fato, isso é uma causa
ansiogênica, produz ansiedade. Ah, eu chorei e ninguém me deu bola. Ah, eu sofri e eu fui cancelado. Ou então, eu tenho que chegar lá, eu tenho que conseguir, eu tenho que ter resiliência. E aí surgem essas frases idiotas. Faça a melhor versão de si mesmo. Você falou da glamorização da vulnerabilidade, não é? E do fato de que as pessoas que se expõem como vulneráveis, elas esperam ganhar algo em compensação, não é? É bem, me parece, o caso da Simone Biles, aquela atleta ginasta que abandonou as Olimpíadas, que ela disse que estava querendo preservar a saúde mental dela, preferindo preservar a saúde mental dela. Então, quer dizer, um atleta que desiste de competir, o que é normal, o que acontece, ela passou a ser aplaudida por isso. Um caso parecido aconteceu com a tenista Naomi Osaka. Ela, antes da abertura do Roland Garros neste ano, ela disse que iria se recusar a participar das coletivas de imprensa para proteger a saúde mental dela. Ela chegou até a ser multada em $15 mil por causa disso e deixou o torneio. Mais tarde, ela contou que sofre de crises de depressão desde 2018. Vamos ver um trecho do documentário que a Netflix produziu sobre a Naomi. Before I won US Open, so many people told my dad I would never be anything. Naomi, she was like an overnight superstar. And I think that pressure weighed heavily on her. I think the amount of attention that I get is kind of ridiculous. I don't know. I feel like I'm struggling. And everyone has an opinion. You know, her team, her family, her sponsors, her friends. Social media, you want to add in like another million people. Everyone has an opinion. Quem quer ser modelo? Quem quer ser jogador de futebol? Quem quer ser ator? Quem quer ser atleta, jogador de tênis, seja lá o que for? Sempre foi um escândalo para você conseguir. Sempre foi extremamente violento. Só que agora tem essa coisa que assim, eu quero vencer, eu quero chegar lá, mas eu não quero pagar esse preço. E então surge o mercado para isso. Olha, eu desisto e eu não quero pagar esse preço, então eu quero preservar a minha saúde mental. A pergunta que eu acho que, digamos assim, a pergunta mais séria, não, com mais séria eu não quero dizer que seja melhor, mas a pergunta mais séria é como que o capital vai se relacionar se muitos desses atletas começarem a mostrar que não aguentam, que desistem. Ganhou dinheiro suficiente já? Será isso? Porque ali atrás tinha o nome JP Morgan. E quando você põe um nome desse atrás, não é brincadeira. O capital não brinca. Também se capitaliza a derrota, como você falou. E a Naomi foi recompensada. Lembra que ela acendeu a pira olímpica na Tóquio, Sim. não é? E ganhou também um documentário da Netflix por causa da exposição da vulnerabilidade. Então, o que acontece? Você vai criando um nicho de vulnerabilidade. A minha pergunta é claro que o capitalismo avançado, ele opera os nichos. Porque assim, há uma coisa que as pessoas precisam entender. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é capital. Dinheiro que você recebe quando te pagam por um trabalho. Capital é uma entidade que se reproduz a partir dele mesmo, às vezes dependendo de pessoa, ou de muitas pessoas ou não. Então, a questão é, que medida essa reprodução do capital a partir do culto de vulnerabilidade não gerará algum tipo de entropia social? Seja na universidade, seja na escola, seja na realização do trabalho, seja no esporte, entende? Porque se gerar esse tipo de entropia, aí dá pau. Eu tenho uma suspeita muito forte, e não só sou eu, de que o século XXI ele vai ser inteiramente do marketing, da mentira e da psiquiatria. Eu tenho a impressão que o marketing e a mentira, mas o marketing no sentido que eu falava antes. Ele narra a vida de sucesso, a vida de performance, que você tem que bater metas em várias áreas. Meta no sexo, meta na saúde, meta no networking, meta tanto que você ganha, meta na espiritualidade, ou seja, você tem que performar o tempo inteiro e o marketing fica dizendo para você que você vai conseguir essa espécie de otimismo como virtude cívica. Eu suspeito que isso gera, sim, um sofrimento psíquico enorme, porque isso coloca a demanda muito alta. E essa demanda muito alta gera sofrimento psíquico, gera ansiedade, gera, inclusive, eu até penso aqui numa classificação de um sociólogo alemão que ele diz assim, século XXI, metade do século XXI vai ser dominado por coping, lidar com problemas, coping, esperanças o tempo inteiro, dizendo que você tem que ter esperança, doping, ou seja, você tem que se dopar, tem que tomar remédio para segurar as demandas que vêm pela frente. Portanto, o vínculo entre o marketing e a situação de sofrimento mental, que é o vínculo sociológico, social,
de como a sociedade se organiza, você tem que lidar com um nível de ansiedade, um nível de resultado muito alto. Para isso, você tem que buscar relaxar, mas relaxar tomando remédio o tempo inteiro, ou tomando estimulante o tempo inteiro. E daí nasce essa minha suspeita, que eu cada vez tenho mais certeza, de que o século XXI vai ser dominado pela mentira sistemática, que é o marketing narrando a vida e dizendo que você é ótimo, que tudo vai dar certo, ou seja, o otimismo como imperativo categórico. E a psiquiatria, porque a psiquiatria cresce e ela tem justamente que oferecer as ferramentas para você conseguir sobreviver a uma demanda tão gigantesca de resultados. Tem um estudo, Pondé, que foi feito em junho do ano passado nos Estados Unidos, ele se chama American Worker in Crisis, e ele mostrou que 83% dos trabalhadores americanos já experimentaram algum tipo de transtorno mental. Eu vi esse estudo e eu acho que mesmo que ele tenha sido feito no meio da pandemia, que evidentemente aumentou o grau de ansiedade, que já era bastante grande, mesmo assim me parece exagerado que 83% dos trabalhadores americanos tenham passado por uma experiência de transtorno mental. Então eu te pergunto primeiro se você concorda comigo que isso pode ter sido de alguma forma exagerado. E segundo, se em havendo exagero, se essa ideia de chamar qualquer sofrimento, qualquer frustração, qualquer ansiedade, qualquer grau de transtorno mental, se isso de alguma forma não banaliza o sofrimento psíquico de quem realmente sofre de algum transtorno mental grave. Eu acho que banaliza sim, porque também fica uma coisa assim, você está deprimido, então é frescura. Ou então está todo mundo deprimido. Mas eu acho que o problema, Thaís, imagina que você, como jornalista, vai escrever um artigo sobre isso. Ou eu, como filósofo, estou escrevendo um artigo sobre isso, ou dando uma aula sobre isso. Você tem especialistas que vão falar para você no artigo que você está escrevendo. E esses especialistas vão falar de diagnósticos, eles vão falar de estatística. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, além do fato disso tudo ser um dado. Então, eu repito isso para dizer o seguinte, se há supernotificação, já virou ciência. Então você não vai ter com quem falar do outro lado. Essa pergunta que você faz, será que é a si mesmo ou se é exagerado? Não importa. Não importa mais. Exatamente isso. O que não significa que não exista exagero. O que isso significa é que o processo de organização do mercado da saúde mental, associado às pressões da vida contemporânea, vai criando uma realidade e é essa realidade que move a economia. E, portanto, ela é a real. E ela vale para os professores, ela vale para os profissionais, ela vale para os pais. Mas quando você olha isso do ponto de vista social e do ponto de vista de como os pais se comportam, não tem muito retorno. É um caso que a gente olha e diz assim, é bom levar a sério quando se fala que a infraestrutura responde a uma superestrutura da produção. Está gerando dinheiro aqui, gerando capital, gera realidade aqui em cima. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que desaparece, porque ou isso é fato científico, no sentido de que está feito o diagnóstico e você tem que responder, inclusive se é muito grande o número, vai fazer parte da tua escola, ou é jurídico, se você não responder. Você falou que daqui a 10 anos todo mundo vai estar tomando um remédio psiquiátrico. Que remédio vai ser esse? Olha, eu acho que um ansiolítico, para conseguir dormir. Calmante. Um calmante poderoso e um estimulante quando você acorda de manhã. Para você poder fazer ginástica, comer saudavelmente, não sentir fome, ficar magro, fazer um pouco de yoga, ganhar muito dinheiro e estar sempre sorrindo. O marketing é a nova canção de ninar para adultos desesperados? Cada vez mais adulto desesperado será sinônimo por conta dessa demanda gigantesca de sucesso sobre todo mundo. E aí o marketing vira uma canção de ninar mesmo. Você vai conseguir, vai fazer uma versão melhor de si mesmo, você vai ser resiliente, alguém conta uma história e um legado, e aí você com 20 anos começa a pensar no seu legado. Falando sobre como a ansiedade pelo sucesso alimenta a loucura que parece estar dominando o mundo. Claro, eu acredito que tem pessoas que são obcecadas pelo sucesso, compreendido como você ser uma celebridade, né? Outras nem tanto. Não acho que todo mundo, a rigor, quer ser celebridade. Apesar de que, sobre os mais jovens, isso tende a ser uma pressão muito grande. Muita gente fala, eu quero ser celebridade, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Agora, acho que há um outro nível, e que às vezes não se confessa, que é compreendido como ter sucesso, você atingir certas metas. Aí eu acho que a maioria é capaz de fazer quase tudo. Inclusive prejudicar outros, contanto que não lhe pareça que está prejudicando. Que você encontre uma racionalidade
melhor dizendo, uma racionalização que mostre que você, na realidade, não está sendo tão mal assim. Então, concordo que nem todo mundo quer ser celebridade, sucesso nesse sentido, mas sucesso como bater metas, métricas e ser bem-sucedido cada vez mais, eu acho que é muito difícil não se fazer quase tudo. Mas eu acredito que algumas pessoas têm certos limites. E hasta isso, eu acho que às vezes as virtudes podem atrapalhar o seu sucesso na vida. Conversamos com o psiquiatra Frederico Augusto Paniza sobre como a cobrança pelo sucesso afeta a saúde mental das pessoas. Vamos ouvir. A busca pelo sucesso e pela felicidade se tornaram traços marcantes de nossa sociedade contemporânea. E tais buscas devem fazer parte de uma vida saudável. Porém, a vida não pode se pautar somente por essas premissas, transformando-as em fins mesmo ou uma obsessão que, quando não realizadas, acabam se transformando em frustração e sofrimento emocional. Pessoas com propósitos de vida mais abrangentes tendem a ser mais resilientes e toleram melhor momentos de frustração. Os medicamentos psicotrópicos estão longe de ser as únicas soluções quando se está diante de um transtorno mental. Eles acabam se fazendo necessários como parte do tratamento. Quando você tem um sofrimento emocional significativo por um período de tempo determinado, dependendo da doença, e quando esse sofrimento causar prejuízos funcionais importantes. Mas outras intervenções terapêuticas, como psicoterapia, intervenções no meio social do paciente e mudanças comportamentais, como cuidados com a alimentação, dormir bem e promoção de atividades físicas, são muitas vezes tão ou mais importantes que as próprias medicações. É interessante quando o Fred faz a diferença entre você ter propósitos mais amplos e você ter propósitos menos amplos. E ele faz o vínculo entre quem tem propósitos mais amplos tendem a ter uma saúde mental um pouco melhor. Quem é muito focado em determinados propósitos tende a sofrer mais. Que então é sucesso, 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 entrega, resultado, meta. E isso é a vida profissional dos adultos nos últimos tempos. Então eu acho muito difícil que isso não vá piorar.